Para quem não me conhece, meu nome é Osvaldo. O Osvaldo é o mesmo que Gabriel, em hebraico. Gabriel e Osvaldo são têm o mesmo significado. Alguém chama Gabriel aí? Gabriel? Sabe o que significa o seu nome? Poder de Deus. Pronto. É isso que significa Gabriel. Não é mensageiro de Deus, até que é um anjo, mas é poder de Deus que significa. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Hoje eu quero ministrar no coração de vocês como santificar a descendência para a vida eterna e como curar o nível mais agressivo da rejeição que nós conhecemos, chamado de orfandade. Ela pode acontecer de diversas maneiras e elas têm muitas direções e atingem a vida de qualquer ser humano. Amém, gente? Eu trabalho nessa área de libertação há algum tempo. Escrevi um livro chamado Casa de Paz, acho que ele está aqui, Cura e Libertação da Família. Então eu trato de muita coisa aqui que vai abençoar a sua vida. Quem veio de longe aqui, levanta a mão. Quem não é de Campinas e veio de fora, levanta a mão. Levanta bem a mão. Quem veio de mais de 50 quilômetros da cidade, fica com a mão levantada. Mais de 50, alguém? Aonde? Vem cá então, vem cá pegar o livro, que eu quero te dar o livro. Vem pedir e dar-se-vos-á. Cadê? Só vou dar para quem vier aqui, não vou ficar chamando não, hein? Casa de Paz, pronto. Tem um capítulo aqui interessante, chamado Lições de como... Vou te dar um outro. Ele levantou primeiro, você vai ganhar depois. Tá bom. Quem falou isso? Não, vem aqui então que você vai ganhar também. Tem um capítulo que fala como curar a ferida do adultério, um dos capítulos mais impressionantes que eu já escrevi na minha vida, que Deus me deu. Vou te dar aqui o Aliança de Almas, tá bom, querido? O poder espiritual da sexualidade. A gente trata de um monte de assunto aí que vai te abençoar. Com a boca operada? Bom, então seja curado em nome de Jesus. É um livro sobre libertação infantil. Amém, gente? Ainda tem aqui a autoridade sobre as trevas, o discernimento espiritual. Vamos lá, gente. Eu quero começar falando sobre o que significa hoje ser filho. E essa é uma tônica que vem sendo dada. O meu filho, ele estuda fora do país, está concluindo aí mais um curso que ele está fazendo. E ele está aprendendo numa universidade de Dallas, que é ligada à Bethel Church da Califórnia. A Bethel tem um curso de avivamento, e durante todo o primeiro ano, eles batem numa mesma tecla, eles têm uma mesma direção, o mesmo trilho, uma mesma toada, aonde eles ministram a respeito da identidade que nós temos. Se há algo que tem sido saqueado, se há algo que tem sido roubado, se há algo que tem sido tirado do povo de Deus, é a identidade de filhos. Nós não sabemos quem nós somos, nós estamos perdidos. Quando a Bíblia fala sobre isso, nos diz que nós estamos alienados do poder de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e, portanto, todos estão afastados de Deus. Nós nascemos com dúvidas a respeito de nós mesmos, e nós nascemos com dúvidas a respeito de quem Deus é. Tem muita gente que pensa que Deus o abandonou, que Deus não quer mais, que não adianta mais ele buscar Deus, porque ele já pecou de alguma maneira, ele já decepcionou tanto a si mesmo, as pessoas e a Deus, que Deus não liga mais para ele, Deus não se importa mais com ele. Mas tudo isso faz parte de um grande conjunto de mentiras que Satanás lança sobre o coração do ser humano, para que o ser humano não busque essa relação que Deus quer ter entre ele e você. Quando Mateus capítulo 11, eu vou pedir para Mateus capítulo 11, verso 27, fala dessa relação entre o pai e o filho. Deus, ele é pai e ele envia o seu filho. E Jesus diz o seguinte, Mateus 11, 27, vamos ler até o verso 29. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você só vai conhecer o Pai, Deus,
se você se encontrar com o Filho Jesus. Não existirá nenhuma possibilidade de relacionamento com Deus, que é Pai, sem o Filho. Em João 14,6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele está razoando com os fariseus, ele está dizendo o tempo todo: aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus, ele está falando de uma ligação que ele tem com o Pai. Quando ele nos ensina a orar, ele diga: quando você orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. Tanto Mateus capítulo 6 quanto Lucas capítulo 11 verso 1, essa expressão de relacionamento, de conversa que nós temos com Deus, começa com o Pai. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. A relação de paternidade e a relação de filiação entre Jesus e o Pai, ela só vai ser quebrada no momento da história de Cristo, que é quando Jesus está na cruz, e ele recebe toda a carga de todos os pecados, meus e seus. Algumas semanas atrás, eu estava num restaurante, e eu estava conversando com um homem, e ele falando do ódio que ele tinha por aqueles homens romanos e judeus, que sacrificaram Jesus, que mataram Jesus. E eu falei para ele: você não entendeu nada. Não foram os romanos que mataram Jesus. Quem matou Jesus fomos nós. Foi o nosso pecado. Agradou ao Pai moê-lo. É isso que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Quando a Bíblia fala sobre entregar o Filho, não foram seres humanos, foi o próprio Pai que entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser de novo, chamar Deus de Pai e ser chamados de filhos. Quando Jesus fala de relação, de relacionamento de pai e filho, o nosso relacionamento está quebrado. E ele continua dizendo no verso 28, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ser humano, você hoje aqui está cansado e sobrecarregado. Há uma exigência cada vez mais severa, cada vez mais opressora, que a gente, eu e você, nós sejamos, que nós produzamos, que a gente seja responsável por coisas. Chega uma hora que você fala: eu não aguento mais. A quantidade de gente doente emocionalmente, a quantidade de gente que não para a viver ciclos de depressão, de euforia, de disforia. Pessoas que têm experiências. Gente, quando a gente era pequeno, você nunca tinha falado em transtorno de pânico, você nunca tinha falado nessas síndromes que hoje estão afetando cada vez mais cedo o ser humano. São tristezas, são maneiras assim do corpo dizer: eu não aguento mais. E aqui Jesus está dando para a gente uma chave. Aqui ele está dizendo para a gente que essa sobrecarga, ela pode ser retirada quando você se aproxima do Pai, quando você chega perto do Pai. Ele vai dizer: eu sou manso e humilde de coração. Olha, você imagina um Deus assim, castigador, um Deus, o nosso Deus, ele é impressionantemente forte, mas ele é impressionantemente humilde. É um Deus que fala: eu sou humilde e eu sou manso. Ele não é alguém que vai transmitir para você insegurança ou medo. A religião acaba colocando sobre nossos ombros uma série de pesos que Jesus nunca colocou. Ele vem para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano do perdão. Deus, gente, ninguém vai para o inferno que Deus vai mandar para o inferno, não é isso. As pessoas vão para o inferno porque elas pegam caminhos alternativos,
e elas não querem viver a excelência e a simplicidade do Evangelho. O céu é como se fosse um ticket que você pega ao fazer o check-in do seu voo. Você vai lá e paga um preço, e chega no balcão do check-in, você despacha a tua bagagem ou não, e aí aquela atendente no balcão te entrega um ticket. Esse ticket, você vai entrar dentro do saguão do aeroporto, vai entrar no avião e vai chegar no teu destino. Só que para você ir para o céu, o valor do ticket é impagável, porque a vida do homem vale mais do que o mundo inteiro. Você pode ser quem você for, a melhor pessoa que for, você pode ser caridoso, honesto, você pode ser alguém que emana amor. A gente não vai para o céu porque a gente é bonzinho, e também ninguém vai para o inferno porque é mau. O critério não é esse. O critério é o preço que foi pago. Querido, Jesus, ele pagou o preço daquele ticket que te dá acesso ao reino de Deus. Não vai importar se você foi um miserável ou se você foi um multimilionário, não vai importar. Não vai importar que tipo de vida que você vai ter se encontrado. Jesus era amigo de prostitutas e publicanos, e ele não está incentivando ninguém à imoralidade, não está incentivando ninguém à fraude. Ele está dizendo, é um encontro de gente que não tem nenhuma esperança, que não tem nenhum orgulho. Ele fala, mas pastor, olha para a minha vida, eu não presto. Pois a gente só se encontra com Jesus quando a gente reconhece que a gente não presta. Quando você reconhecer assim, não tem nada que eu faça que possa compensar o meu pecado, nada. Ali naquele momento você pede socorro a Jesus, ali naquele momento você é salvo. Então Jesus, ele se encontra com almas falidas, com almas destruídas, com almas cansadas e sobrecarregadas. Esse homem vai dizer para os fariseus, pensa um pessoal, gente, está pensando que o fariseu era qualquer um, gente? Não era não, querido, era um profissional da fé, era um homem assim que ele cumpria a lei de uma maneira muito meticulosa. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e escribas, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Existe uma maneira de Deus olhar para o coração da gente, existe uma maneira de Deus colocar uma luneta, colocar uma lente de aumento e vasculhar o nosso coração. Você se esconde da sua mulher, você se esconde do seu marido, as tuas intenções estão ocultas das pessoas, as tuas manias, os teus vícios, por onde seus olhos veem, o que sua mente vê, mas de Deus você não pode se esconder de jeito nenhum. Todos nós nascemos estragados por algo chamado pecado. Todo ser humano, todos pecaram. Eu pequei, você pecou, o pastor José pecou, a sua mamãe querida pecou, a sua vovozinha pecou, o seu filho pecou, o bebezinho que está no seu colo pecou. Todos nós nascemos com um problema grave chamado pecado. É o pecado que nos afasta do Pai, e é o pecado que nos deixa órfãos. O último avivamento que nós estamos vivendo, os dias do fim, nós estamos experimentando os dias do fim. A Bíblia não fala de fim do mundo, a Bíblia fala sobre o final dos tempos, e a Bíblia dá para a gente 5 colunas. Se você pega Mateus capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 25, esses 3 textos são considerados pelos teólogos o Apocalipse de Jesus, que está em Mateus, porque tem o Apocalipse de João, que está no livro do Apocalipse, mas Jesus no capítulo 23, 24 e 25, ele separa para a gente ele dá algumas notícias para a gente do que vai acontecer antes do fim.
E ele fala: olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, se prepara, porque eu estou às portas. Uma delas é o quê? É o coração do pai e do filho destruído pela ausência da intimidade. Ele fala: nação vai se levantar contra a nação, haverá terremotos, o amor de muitos esfriará. Ele fala sobre a restauração de Israel como nação. E a gente começa a olhar e fala: meu Deus, só está às portas aí. Mas o que é que mais hoje a gente sofre? São as questões de orfandade entre pai e filho. A ausência da figura do pai, ela é catastrófica. Ela produz um dano na vida de qualquer ser humano. Eu não estou dizendo que a figura da mãe não é importante, nós falamos sobre isso semana passada. São papéis diferentes, dentro de um mesmo time, homem e mulher, eles formam um time, eles formam um arco que atira flecha. É isso que o salmista vai dizer: os filhos são a herança do Senhor, são flechas na mão do valente. E a gente tratou aqui a respeito da direção, que pai e mãe são bússolas. Pai e mãe entesam, entortam o arco para levar os filhos, para mandar os filhos, para lançar os filhos para um alvo. É pai e mãe que dão segurança emocional. Gente, a cada 5 adolescentes e jovens internados nas clínicas de reabilitação psiquiátrica e psicológica, 4 sofrem dentro de um lar onde há uma disfunção social, há um lar tóxico, onde o pai, a figura do pai, ela é nociva. A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, que o brasileiro gosta de vez em quando, no inverno, quando tem dinheiro, ir lá para pegar um frio, é impressionantemente a cidade que tem o maior número de suicídios de jovens e adolescentes. A maior taxa de suicídio está em Gramado. Isso é dado do IBGE, não é dado meu não, querido. E quando você vai ver o que tem acontecido hoje nos relacionamentos, são relacionamentos sem nenhuma profundidade. A própria igreja, ela está caindo nas garras de uma mídia. E o diabo trabalha através de mídias, e nós somos convencidos de que viver segundo o diabo gosta é melhor do que viver segundo a vida com Deus. Nós estamos experimentando, as nossas crianças, os seus filhos estão trocando nudes a partir dos 10, 11 anos. Eu não estou falando de filho de ímpio, eu estou falando de filho de crente. Isso começa a se tornar natural. A igreja não reage diante do quadro de uma onda verde, que está dizendo que o aborto, ele é uma opção para aquele que não quer gerar um filho. Querido, leia 1 Reis capítulo 11. O que Deus fala para Salomão, quando ele levanta um altar a Moloque, uma entidade que exigia o sacrifício de crianças. Leia Salmo 139, leia Salmo 126, quando a Bíblia diz: oferecer os seus filhos aos demônios. Hoje tem igreja, tem gente, igreja, gente, não é lugar. Igrejas são pessoas. A igreja tem uma cabeça, a igreja tem 2 pernas, tem 2 braços e anda por aí. Igreja é você. E nós começamos a viver convencidos de que não tem problema nenhum. Ló, sobrinho de Abraão, foi morar em Sodoma, que era uma cidade maravilhosa. Era campina verdejante, abaixo de Quiriate Arba, abaixo de Hebron. Pensa um lugar maravilhoso. Só que aquele homem, ele entregou suas filhas para se envolverem com os habitantes daquele lugar. A Bíblia diz que aquilo que Sodoma e Gomorra fazia era tão terrível, que Deus veio para visitar Abraão, para fazer: eu quero saber que história é essa. O que está acontecendo hoje? Cada vez menos o povo tem tempo de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus.
Eu vejo perguntas que são colocadas em alguns canais do Instagram e YouTube, que eu fico aterrorizado. Pastor, isso é pecado. Pastor, aquilo é pecado. Pastor, isso são coisas que você devia ter aprendido no primeiro ano da escola bíblica, no primeiro ano da escola de líder. Eu sei lá como é que você chama aqui. Mas hoje o povo tem tempo para tudo, menos para conhecer a verdade. Então cada vez mais a verdade fica silenciosa. E hoje eu tenho que ensinar para crente que pecado é pecado, que roubar é pecado, que adulterar é pecado, que mentir é pecado. E tem um monte de gente querendo ser abençoado, andando no lugar da desobediência e da iniquidade. Olhe para mim, Deus não abençoa a mentira. Não vai prosperar. É uma semente que vai crescer e vai morrer, vai abortar o fruto. É gente que começa relacionamento errado, começa casamento errado. Ah não, eu vou assinar o contrato. Depois Deus resolve. Querido, você está fazendo tudo errado. Você está fazendo uma escolha que você vai ter que ser responsável por ela para sempre. E aí nós queremos transferir a responsabilidade para o outro, para o papai, para a mamãe. Não, pastor, foi a herança espiritual que eu recebi. Querido, olha para mim. Sou casado com uma mulher que é filha de uma mãe de encosto, de uma chefe de terreiro ocultista. Quando você se desloca, quando você rompe com o pecado dos teus pais, quando você diz, não, eu não vou seguir a iniquidade da minha família. E naquele momento, Deus traz uma visitação sobre a sua vida e tudo muda. Eu não estou dizendo que é fácil não. Lê Juízes capítulo 7. Gideão, ele vivia num lugar que era oprimido. Você pega Juízes capítulo 7, começa assim: mais uma vez os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso foram oprimidos pelos midianitas, que roubaram. Eles vinham como gafanhotos e roubavam as suas riquezas, e traziam os seus cavalos, os seus camelos, e roubavam a produção agrícola de Israel. Aí todo mundo pergunta: pastor, por que essa desgraça me pegou? Pastor, por que esse mal me tocou? Pastor, por que a minha vida está assim? A Bíblia diz para você que você deve ter uma só mulher, você deve ter um só esposo, e ele vai sair daqui, pastor, vai sair daqui, vai para o motel, e ele acha que Deus vai abençoar isso. Isso chama-se relação de iniquidade, de aliança de alma perversa. Você está entendendo? Não há compromisso, não há aliança com Deus. Você não começa no altar, você é ligado ao que não, ele é bonito, ela é linda. Você vê mais o corpo e a aparência e não se preocupa com o caráter. Tem gente que eu tratei, que foi traído na semana na lua de mel. Tem gente que eu tratei, que o homem casou com a mulher para roubar, é tirar tudo, tirou tudo que ela tinha. São pessoas que tropeçam em argumentos, em seduções, que estão achando, e como o Satanás ele usa as pessoas para destruir. Isso tudo está afetando quem, gente? A nossa descendência. Não se engane. O último avivamento que eu e você vamos experimentar chama-se o avivamento da paternidade, o avivamento do fim da orfandade. Malaquias capítulo 4, verso 6. Ele está falando de um tempo, é o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, verso 6, por favor. Ele vai dizer o seguinte, Malaquias, por favor. Naquele dia, presta atenção, ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele está falando de um dia específico. Ele não está falando de uma época. Naqueles tempos, ele está falando naquele dia.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Maldição é um princípio bíblico, assim como a bênção é um princípio bíblico. E nós já estudamos aqui, trabalhamos aqui, ensinamos aqui, verificamos aqui, que bênção e maldição, elas vão depender da obediência ou da desobediência. Você quer ser abençoado? Não venha para o culto do fogo puro. Obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus. Portanto, se vós obedeceres às minhas palavras e atentarem os vossos ouvidos para obedecer os meus mandamentos, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Diga, a obediência atrai a bênção. Do mesmo jeito ele vai dizer: se vós, porém, não atentares os vossos ouvidos para a minha palavra, para não obedecerdes os meus mandamentos, essas maldições te perseguirão e te alcançarão. Então existe uma resposta espiritual, só que o povo de Deus acha muito difícil obedecer. Ah não, pastor, parece que o pastor está pedindo por favor aqui, como se você estivesse fazendo um favor para o pastor ou para Deus, para ser obediente. Deus diz: ó, tem um caminho aqui, ó, você não vai tropeçar, não vai cair no buraco, não vai entrar numa jaula, não vai se tornar prisioneiro, não vai ser ferido por veneno. Existe um lugar de obediência. Salmo 91, ele diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: é meu Deus, o meu socorro, a minha fortaleza, nele confiarei. E aí ele toma uma coragem. Por quê? Porque ele tem 4 inimigos perseguindo ele fala assim: eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. São 4 inimigos que ele tem. Ele tem um terror noturno, ele tem uma seta que voa de dia, é uma bala perdida. Ele tem uma praga que anda sorrateira à noite. Ele tem uma morte que assola o meio-dia. Ele diz: eu não temerei, porque eu estou debaixo das tuas asas. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Gente, quanto é 1000 mais 10.000? 11.000. Você vai ver 11.000 pessoas tropeçando. 11.000. Nenhum mal te tocará, nem praga nenhuma chegará na tua tenda, porque fizeste do Senhor o teu abrigo. O que a igreja faz? Coloca confiança naquilo que não é Deus. Coloca na confiança naquilo que vai te fazer experimentar um bom sabor. O pecado, querido, ele tem gosto. O pecado, ele é gostoso. O corpo, a boca, a língua, o toque, o cheiro, o que você ouve, isso dá prazer. E não é pecado ter prazer, porque quem fez o corpo para dar prazer foi Deus. Aliás, Deus tem prazer. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Ele fala em Lucas 4, em Mateus capítulo 4, no batismo de Jesus no Jordão. A questão é quando nós ignoramos aquilo que Deus nos dá e somos seduzidos a escolher experimentar aquilo que não é para experimentar. Deus diz: é gostoso, mas está envenenado. Isso vai causar morte para você. Por que tem gente que vive sem medo? Tem gente que tem medo de viver, e tem gente que tem medo de morrer. Porque nós não nos encontramos com o nosso Pai. Não existe esse encontro. Nós aprendemos a ser religiosos,
Nós aprendemos a orar com os outros, e oração é aprendido. Jesus ensinou seus discípulos a orar. Mas a gente deixa para fora, e de fora da nossa vida, um relacionamento com o nosso Pai. É gente que não entende que Deus, Ele não é aquele ser que vai te punir, que vai te massacrar, que vai te pisar, que tem um cinto na mão para te pegar na esquina, que tem um chinelo. Essa ideia do pai grosseiro, brutal, essa ideia nós recebemos na nossa casa. Essa ideia, tem muita gente imaginando que o pai é assim, mas o nosso Deus é manso e humilde de coração. Ele não quer que você ande carregando fardos pesados. Ele fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Agora, se o fardo de Deus é leve, por que você está tão cansado? Eu vou perguntar de novo. Se o fardo de Jesus é leve, por que você está tão cansado? A resposta é muito simples. Você está carregando um peso que você não devia carregar. Essa ideia de conversão de coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais, ela nasce da notícia de que Jesus vem para restaurar todas as coisas. Lucas, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17. O Evangelho de Lucas, aqui termina o Antigo Testamento, e aqui vai começar o Novo Testamento, e ele começa do mesmo jeito que termina o Antigo, fazendo a mesma ponte. Ele irá adiante dele, no espírito e poder de Elias. Diga: espírito e poder de Elias. Segurou aí Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ele está dizendo o seguinte: que chega uma hora que Jesus fala assim, ó, basta. E aquele povo tem que estar preparado. É um povo preparado. Só que ele fala que esse avivamento é um avivamento que você busca, quando você busca o Espírito de Deus, quando você busca o dom, quando você busca o avivamento do Espírito. Você tem um avivamento que acontece em Atos capítulo 2, mas você também tem um avivamento que acontece em Neemias capítulo 8, em Esdras capítulo 8. O avivamento acontece quando? Quando você joga para fora da tua vida aquilo que te mata. Quando você rompe com o pecado e diz: chega, eu não quero mais. Uma pessoa que busca Deus é uma pessoa avivada. Você pode não ver nela nenhuma manifestação de profecia, de língua estranha, de sinais e maravilhas, mas aquela pessoa tem uma vida santificada diante do Senhor. João Batista era uma figura de Elias. João Batista não fez nenhum milagre, nenhum. Você não vê João Batista num culto de avivamento. Ele era esquisito, se vestia com peles de camelo, ele comia aquela dieta de mel silvestre, que na verdade é o mel de uma planta, é uma doçura melada de uma planta. Ele comia os insetos gafanhotos que não eram considerados animais impuros, mas o povo achava que ele tinha demônio. O povo não consegue discernir a verdade. Mas aqui Lucas está dizendo o seguinte: que existirá um dia em que o coração dos pais se converterá aos filhos, mas ele dá como referência o poder, o espírito de Elias. Por quê? Porque Elias foi o maior pai espiritual da Bíblia. O maior de todos foi Elias. Você perguntar para você quem foi o filho, você vai saber o nome, mas você vai ver que não tem importância nenhuma na história. Quem foi o filho de Moisés, quem foi o filho de Josué, quem foi o filho de Isaías, quem foi o filho de Jeremias, você não sabe o nome. Agora, quando eu pergunto a você quem é o descendente de Elias, você vai dizer: foi Eliseu. Elias fez 10 milagres, Eliseu fez 20. Elias recebeu a porção do Espírito, Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito. Que da porção dobrada do Espírito? Esses dias eu recebi uma pessoa na minha igreja, a irmãozinho chegou e falou: não, pastor, pode confiar em mim, porque eu recebi a porção dobrada do Espírito do meu pastor. Eu falei: o quê?
Como é que é isso? Olha como é que o povo de Deus está sendo enganado por aí. Porção dobrada é direito de filho primogênito. Começa por aí. Vou repetir. Porção dobrada é um direito espiritual do filho primogênito. É o filho primogênito que recebe. É por isso que houve aquela confusão na casa de Jacó. Quando Jacó pegou a capa e entregou para o filho mais novo. Mas peraí, o mais velho é Rúben. E depois de Rúben, tem Simeão, tem Levi, tem Judá. Como é que José vai receber a capa se ele não é filho primogênito? Porque os irmãozinhos, todos eles, perderam o direito ao acesso à bênção por causa da bobagem que eles fizeram. Rúben se deita com uma das concubinas do papai. Levi e Simeão traiçoeiramente vão matar os vizinhos de Siquém. Judá se deita com a própria nora. Os primogênitos de Lia, de Bila e de Zilpa jogam fora o direito de primogenitura. É por isso que Hebreus, ele vai dizer, ó, ninguém seja profano ou imoral como Esaú, que por um prato de comida ele desprezou o seu direito de primogenitura. Que existe sim uma porção dobrada, mas a porção dobrada você só recebe quando teu pai morre. Você não entendeu isso? Me dá a porção dobrada do teu espírito. Eliseu pediu para Elias. Elias falou, você me pediu uma coisa dura. Vamos combinar uma coisa. Se eu subir, você me vir subindo e vir a capa descendo, você recebeu o que você pediu. Então o Senhor leva Elias num redemoinho, num twister, num furacão, e vem cavalos e carros acompanhando. Então Eliseu pega a capa de Elias e toca no rio Jordão e diz, onde está o Deus de Elias? E ali o Jordão se abre. Então Eliseu, ele faz o dobro. A capacidade que você tem de fazer com que uma geração depois de você seja muito melhor do que você, é a capacidade que você tem de discipular e de transferir para ele a unção que você tem. Jesus, ele vai dizer para os discípulos, no capítulo 14, capítulo 16, eu vou para o Pai. No capítulo 14 ele diz, eu vou, mas eu volto. Se eu não for, o Consolador, o Espírito da verdade não virá. Para que a unção venha, é necessário que o dono da unção vá. Eliseu recebe a unção, recebe aquele direito de primogenitura, ele não é um órfão, mas quando ele morre, ele ia ter que deixar um sucessor, e o sucessor dele, um pastor auxiliar chamado Geazi, jovem. Pastores jovens, eu já fui pastor jovem, e você acha que tudo vai ser muito simples, e quando você chega para o ministério, e você encontra vidas quebradas, aos pedaços, aos cacos, aí você descobre o que na verdade é ter cheiro de ovelha, o que na verdade é experimentar as dores do rebanho. Geazi encontra com um sírio, um general, cheio do dinheiro, cheio de vitória, cheio de medalha, leproso, que é curado. Você conhece a passagem. Eliseu diz, mergulha 7 vezes no Jordão. Aquele homem mergulha e volta grato, dizendo assim, eu te dou riquezas, toma aqui umas vestes festivais, toma aqui prata, ouro. Eliseu diz, não é para receber, eu não vou receber não. Nossas nações estão em guerra, você é sírio e eu sou judeu, e eu não posso receber disso. Ele vai embora, mas o coração daquele homem Geazi não estava nem no ministério e nem na unção. Estava onde? Na recompensa financeira que ele ia receber. Ele vai atrás de Naamã e diz, olha, meu mestre mudou de ideia, dá para mim aqueles negócios aí que eu vou levar para ele. Aí ele pega o dinheiro, pega a prata, pega o ouro, pega as vestes. Só que quando ele chega,
Eliseu falou para ele: você não entendeu que não era tempo para isso? Então a lepra de Naamã, você pensa que não tem enfermidade espiritual, querido? A lepra de Naamã se grudou em Geazi para sempre. Essa transmissão geracional de unção, ela funciona de um jeito ou de outro. Existe uma passagem que eu quero dividir com vocês aqui, está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o único que cita essa parábola, é a parábola do filho pródigo, mas também conhecida como a parábola dos 2 filhos. Um pai que tinha 2 filhos. Lucas capítulo 11, vamos ler a partir do verso 25, por favor. Lucas 15, desculpe, a partir do verso 11. Minha cabeça velha. Lucas 15, verso 11. E diz assim, nós vamos ler até o verso 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Segura aí no verso 12. Nós temos 2 filhos, e essa parábola é fatiada. Do capítulo 15, verso 11 até o verso 24, vai falar do filho caçula, o mais moço. E do verso 25 em diante, do capítulo 15, vai falar do filho mais velho. O filho mais velho não vai aparecer aqui no início, e o filho mais novo não vai aparecer no final. Então é uma parábola dividida mesmo em 2 histórias de 2 filhos com um pai só. A primeira coisa que a gente percebe de alguém que não é órfão é que ele chama a Deus de pai. Pessoas que têm medo do pai. Talvez você tenha sido criado num ambiente tão nocivo que você teve medo do seu pai, teve medo da sua mãe. Eu visitei uma neném, na verdade uma família, chama-se Pais Foster. É o nome que se dá lá nos Estados Unidos quando a criança, os pais não têm condições de cuidar das crianças. Nesse caso os pais eram viciados em uma droga lá pesada. Então o pai foster recebe a criança, e a criança vai vivendo aquele ambiente de um acolhimento novo, de amor. E aí nesse dia, o pai biológico ia encontrar com as 2 filhinhas, uma menina de 3 anos e uma menina de 1 ano. Quando aquela menina de 3 anos chegou, e eu estava junto, chegou e viu o pai biológico, a primeira coisa que aconteceu, ela soltou a bexiga e se urinou. Para você ver que tipo de lares que nos abrigam. E você vai dizer assim: pastor, isso não é nada diante daquilo que eu vivi dentro da minha casa. Esse filho, o filho pródigo, o caçula, ele sabe que ele tem um pai, e ele chama a Deus de pai. Ele tem liberdade para entrar na presença do pai. Há um filho caçula que diz para o seu pai. É interessante quando você percebe o distanciamento, quando o crente, o filho de Deus, não consegue chamar Deus de pai. Ele consegue ver Deus de todo jeito. Não, meu Deus é o Jeová Jirê, meu Deus é o Jeová Nissi, meu Deus é o Jeová Sabaote, meu Deus é o Deus forte, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Mas ele não chama Deus de pai. Há uma separação entre Deus e ele olha para si mesmo incapaz de chegar na presença do pai. O filho pródigo não, ele sabe que tem pai, e ele chama o pai de pai. E você pode estar achando isso aí muito simples, mas você já vai entender. Verso 13:
Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Em primeiro lugar, os bens eram do pai, mas que o pai compartilhava com os filhos. Ele pede para o pai, porque ele sabe que ele tem liberdade para pedir para o pai. E o pai dá o que o filho pede. Quando Jesus fala de relacionamento de pedir e de receber, ele encerra o Sermão do Monte, ou no meio do Sermão do Monte, ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Existe uma relação de dar e pedir, quando Jesus fala: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará também do Espírito Santo a quem vos pedir. Se há algo mais poderoso, se é um tesouro que Deus pode te dar, existe algo mais rico, é a porção do Espírito dele sobre a sua vida. Esse moço, ele pega a parte dele, mas ele despreza a parte dele. Você sai da presença de Deus achando que viver desviado é melhor do que viver na igreja. E o teu filho está vendo isso. O teu filho está experimentando o que você experimenta. O teu filho vê que você não ora em casa, não dá graças quando recebe o pão sobre a mesa. Ele está vendo a maneira como você se trata, como você trata a tua esposa, como você não trata a tua esposa, como você trata o seu marido. E ele está aprendendo ali a ser filho, mas também ele está aprendendo a ser pai. Por quê? Porque tudo isso que ele está vivendo, ele vai replicar e vai multiplicar. Um dia, aquele menininho que está aqui, ele vai se tornar grande e não tem jeito. Ele vai tomar a decisão que ele quiser na vida dele. E chega uma hora que a gente não tem mais como fazer. Por enquanto a gente ensina, mas depois de uma idade, o filho vai tomar a direção daquilo que ele acha que é certo, que é errado. Aqui, o filho mais novo não sabe lidar com dinheiro. Ele torrou tudo. Daí que vem a expressão: pai rico, filho nobre, neto pobre. Não sabe lidar com aquilo que Deus ensina a lidar. Ele despreza algo que ele havia recebido do pai. E continua no verso 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aqui ele vai se lembrar do pai, verso 15: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Porque antes ele pedia para o pai: pai, eu estou com fome, pai, eu quero um McLanche feliz, pai, eu quero uma camisa nova da Ponte Preta, do Guarani. Guarani não, gente? Do Mengão? Não, do Corinthians não, gente. Corinthians não é de Deus não, gente. Esse negócio de torcer para esses times não é de Deus não, gente. E ele falou assim: você quer comer? Você vai trabalhar. É interessante como é que a gente amadurece quando sai da casa do pai, não é? Casa da minha filha, eu fui lavar a louça para ela anteontem. Aí fui botar na esponja o detergente. Ela falou assim: mas para que tudo isso, pai? Eu comprava o tubo de shampoo, porque eu sou de uma geração, gente, que não tinha esse negócio todo. Tem shampoo para tudo, para a ponta do cabelo, para o meio do cabelo. Eu usei shampoo Colorama minha vida inteira. Eu usei, gente, você lembra do Neutrox 2? Porque tinha um Neutrox 1, era amarelinho, chegou um rosinha. Foi muito bom para o meu cabelo, viu? E ela pegava, eu comprava.
Na segunda, chegava na quinta, pai, tem que comprar shampoo, mas eu comprei. Como a vida fora da casa do pai faz a gente amadurecer. E a gente aprende o preço do iPhone, do Samsung, do Galaxy, do Nokia. A gente aprende por que a gente tem que acordar cedo. A vida não é fácil e nunca vai ser fácil, não vai ser fácil. É com o suor do rosto que a gente arruma o sustento. E é isso que o filho pródigo está experimentando. Eu quero me empregar porque eu quero comer, eu gastei tudo. Ele falou assim, vai trabalhar com os porcos. E aqui ele começa a sentir falta do cheiro da casa do pai, porque ele está trabalhando dentro do chiqueiro. E ele começa a ver o que eu fiz quando me afastei do meu pai. E ele continua, verso 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Filho volta para casa porque tem fome. O filho vai lembrar, você que é vovó, você vai ouvir em algum momento teu filho, teu neto, falar assim, vó, faz aquele bolo, faz aquele frango que só a senhora sabe fazer, faz aquele feijão com arroz e farofa. Por quê? Porque nós temos saudade. Filho tem saudade do pai. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Gente, tem dias assim que eu estou doido para chegar em casa para orar. Você vive uma vida de intimidade com Deus. Aí você entra no gabinete, atende um, atende dois, atende três. Aí a secretária fala assim, pastor, tem mais uma emergência. Eles falam, não posso, pastor, tem que atender porque está endemoniado ali fora. Aí você tem que atender, e você vai para o culto, você prega, aí vem um casalzinho para pedir oração por você, pronto, não pastor, é só um minutinho para ela, para você é 3 horas que você vai ter que lidar com aquilo ali, e a pessoa quer que você resolva a vida dela, que tem 30, 40, 50 anos, com uma oraçãozinha. Gente, estou falando que nós estamos virando uns crentes. Gente, não se resolve problema difícil com solução fácil. Não existe isso. Pastor, porque eu tenho uma vida miserável sexualmente, porque eu tenho uma vida em que eu tive 14, 15, 35 parceiras, e eu queria que o Senhor resolvesse isso. Eu queria que o Senhor tirasse meu desejo. Aprende isso, querido. Deus não tira desejos. Você vai continuar com o mesmo desejo aí. Você tem vontade de comer chocolate? Vai continuar com essa vontade de comer chocolate. Eu gosto de sushi. Você não adianta, você não vai passar pela temaqueria e falar assim, hoje não quero. Você vai querer comer todo dia. É churrasco? É aquilo ali. Deus não tira desejos. Deus nos dá do Espírito Santo para que a gente possa vencer os desejos. Tito capítulo 2, verso 11 diz que Deus dá graça para a gente vencer os nossos desejos de pecado. Porque o desejo vai continuar lá. Ou você acha que quando você jejua, você não tem fome? Você tem fome, mas o que você diz para o teu corpo? Cala-te! Em nome de Jesus, aqui quem manda sou eu. Você tem que aprender o quê? A dominar. Esse moço, ele está experimentando uma decisão tola. Porque ele tinha liberdade e agora ele lembra de quem? Ele lembra da comida da casa do pai, verso 17. E tornando em si, disse, ele vai lembrar do pai. O filho, quando ele está na enrascada, o filho lembra do pai. Deus, se o Senhor me livrar dessa vez, eu te prometo, Deus, eu vou evangelizar, eu não vou mais te abandonar, eu vou orar todo dia, é promessa de ano novo. Vou ler a Bíblia. Você fez promessa do ano novo esse ano, quer ver? Não precisa levantar a mão não. De ler a Bíblia inteira, você fez isso. Gente, segunda-feira a gente entra em agosto. Você falou que ia ler de Gênesis e Apocalipse, nem saiu de Gênesis ainda. Promessa. Aí ele vai buscar o quê? O pai. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço fome. O que ele sabe? Gente, pensa num Deus generoso.
é o nosso Deus. Salmo 2, ele vai dizer para você assim, ó: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Gente, é que a gente pede mal. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Nosso Deus, ele está preocupado em dar o melhor para a gente. Existe um apelo de Deus para que a gente busque Ele, para que a gente clame a Ele. Mas o que acontece? A gente se cansa muito rápido, a gente desiste muito rápido, e vai buscar se empregar com quem? Com esses caras desse mundo, que não tem nada para oferecer para a gente. Mas ele se lembra que o pai dele é generoso. Os empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu estou passando fome. É quando você descobre, e às vezes isso acontece tarde demais, são adolescentes e jovens que se desviam da igreja. E aí ele acha que ele sabe de tudo, porque ele está experimentando algo que ele acha que o pai e a mãe nunca experimentou. E continua no verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Filho de Deus tem um coração quebrantado. Filho de Deus tem um coração maleável. O filho de Deus não fica culpando Deus pelas derrotas da vida dele. Deus, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque existe uma lei chamada lei de semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Mas Deus, por que eu estou vivendo esse sufoco? Peguei meu dinheiro, apliquei no Bitcoin, apliquei na criptomoeda, ele me prometeu 5, 6% de juros ao mês, e eu perdi tudo. Querido, eu vou te dar uma notícia: você foi enganado. Sabe por que você foi enganado? Porque você não estudou. Não existe 6% ao mês em lugar nenhum do planeta. Mas o que o inimigo faz? Ele lança uma isca de quê? De gula, para você cair nesse conto do vigário. Ele te diz: me dá o teu pouquinho, que eu vou te dar um montão. E é mentira, sempre foi isso. Quando a Bíblia fala sobre você conhecer, e eu acho interessante a maneira como Salomão fala sobre isso. Ele fala que o conhecimento, ele custa mais caro. Adquire conhecimento em vez de riqueza, e aí você vai ficar podre de rico. Então as decisões que a gente toma geram os problemas que a gente vive hoje. Não tem a ver com Deus. Deus disse: não faz isso. Mas aí o coração do ser humano, do filho, fala: vou fazer. Tive uma revelação. A irmãzinha revelou para mim, a profetisa. Toda a igreja tem, minha igreja tem. Aqui não tem a profetisa? Tem. Tem a irmãzinha que revela. Aí a irmãzinha está lá na carnalidade dela, misturada com o maior xeremanai. Deus me disse, mas não foi Deus que disse, foi aquela irmãzinha que disse. Aí você toma uma direção que é absolutamente na contramão da Bíblia Sagrada. Aí você vai botar a culpa em Deus? Olha, gente, Deus não vai levar essa culpa não. Mas você que acreditou no falso profeta, não estou dizendo que toda irmãzinha da revelação é falsa profeta não, mas eu estou dizendo que tem muita gente que é falso profeta. Aliás, eu estava em Vitória no Espírito Santo, e eu estou na igreja ministrando libertação. Não era cura nem lares de paz, estava ministrando libertação. Aí estava lá: não, porque essa irmã é profetisa, que essa irmã quer falar. Gente, quando eu fui orar por ela, pensa uma mulher endemoniada, mas manifestou Exu Caveira, Pomba Gira, Maria Padilha, Maria Rita da Rosa Vermelha, da Encruzilhada. Gente, o povo dando ouvido para essa mulher. E aí, no culto do estudo da palavra, ela não vem. Gente, falso profeta não gosta de pastor. Não gosta. Não gosta. Falso profeta, sabe o que ele faz? Ele manda matar o João Batista, matar Elias. É Jezabel.
manipula todo mundo. Isso não acontece só na vida de mulher não, gente. Acontece na vida de homem. Deus me disse, Deus me falou. Onde é que está escrito aí? Qual é o fundamento? A Bíblia é uma rocha, ela não muda. Passarão o céu e a terra, a minha palavra não vai passar. Aí você quer o quê? O conforto. Em vez de você buscar a Deus, você vai buscar quem? A irmã que revela, pastor. Aí você casa com esse homem que não vale nada, que não é não, porque Deus me revelou que ele vai se converter. Como que vai se converter? Que a Bíblia diz: não se ajunteis em julgo desigual com não um crente. Será que Deus fuma maconha? Deus toma uísque e fica bêbado? Deus diz: não faça. Ah não, a irmãzinha disse que eu posso fazer. Vocês estão entendendo aonde a gente chegou? Esse menino, ele foi levado pelo coração dele, achando que ele ia pegar uma bolsa cheia de moeda de ouro e ia ser feliz, longe de Deus, longe dos valores de Deus, longe do princípio de Deus. Aí ele não entende porque o lar dele ia ser um lar de paz e virou um chiqueiro. Mas aqui ele lembra do pai dele. Olha, gente, há algo no reino de Deus que traz festa. Chama-se arrependimento. Haverá, ele vai falar anteriormente sobre uma das ovelhas que sumiu do rebanho. Eram 100, ficaram 99. O pastor vai buscar uma e traz de volta. Ele vai falar da mulher que pede uma das 10 moedas, fica com 9, acende a luz, chama os amigos e encontra. Ele vai dizer: portanto, há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu quero dizer algo para você: crente erra. O fato de você se converter não significa que você recebeu um atestado para nunca mais errar. Erra. Em 1 João capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz: essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Que de errar, a gente pode errar. A questão é o orgulho do coração do homem, que quer continuar buscando para ele solução no meio da privada, no meio do chiqueiro, no meio do esgoto. Ele fala: eu vou sair desse buraco, vou me levantar-me-ei, eu vou voltar para o meu pai, ainda vou dizer para meu pai: pai, eu que fiz a besteira. Ele não fala mal do dono da terra, ele não fala mal do dono do chiqueiro, ele não fala mal da crise econômica que assolou e veio fome naquela região. Ele não fala mal dos amigos aproveitadores que ajudaram ele a gastar o dinheiro do pai, metade da fortuna da família. Ele vai falar assim: ó, fui eu que pequei, eu tomei uma decisão. Pastor, mas ele não era crente? Era. Pastor, mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Era. Pastor, mas Josué não era o valente da batalha? Como é que ele foi fazer aliança com os gibeonitas? Ele não era crente? Era. E aqui, querido, não é você errar ou não. Aqui é você se arrepender. Há um motivo para a gente consertar tudo na vida da gente, que chama-se quebrantamento. Verso 19. Já não sou digno, aí aqui é o problema. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Aqui é a orfandade. A orfandade, ela é capaz de fazer a gente viver num ambiente em que a gente não sustenta nenhuma coragem. Existe muita gente órfã na Bíblia. Existe muita gente que deixou de receber bênçãos. Vou dar um exemplo. Quando Isaac tem filhos com Rebeca, ele tem 2, Jacó e Esaú. O pai gostava de Esaú.
a mãe gostava de Jacó. Esse Jacó, gente, ele viveu a vida toda dele querendo que o pai dele amasse ele. A vida toda. Então ele vive passando a perna no irmão para tentar mostrar para o pai, eles são gêmeos, que ele é tão bom quanto o irmão. E ele rouba o direito de primogenitura do irmão. Aí no derradeiro momento, você pode colocar para mim, por favor? Gênesis capítulo 27, verso 21. Olha o que vai acontecer com esse rapaz. Gênesis 27, 21. E disse Isaque, o pai, ao filho Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Papai Isaque estava cego. Estava cego. Ele não enxergava mais nada. E ele queria dar uma bênção para quem? Para o filho Esaú. Aí Jacó ouviu isso e falou assim: eu vou dar uma pernada no meu irmão. Eu vou roubar a bênção dele. Aí ele vai, se veste de Esaú e se apresenta diante do pai. Não, sou eu. Ele fala: peraí, a sua voz é a voz de Jacó, mas realmente você parece. Pode passar mais um versículo, por favor, verso 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou. Por quê? Porque o filho mais velho, que ia receber a bênção, era peludo demais. Ele tinha um problema, homem macaco. Pensa aquele sujeito bem cabeludo. E disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Ele botou peles de animal. Continua. E não conheceu por quanto suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. O que acontece aqui? O sujeito tem uma identidade de filho, mas ele quer ser o outro filho. Ele tem o dom ministerial, mas ele quer o dom do outro. Ele tem a vocação ministerial, mas ele quer a vocação do outro. Ele tem o chamado para trabalhar com pessoas, mas ele quer trabalhar com números. Ele é chamado para trabalhar com gente, mas ele quer trabalhar com tarefas. Ele é chamado para ser o melhor na posição dele, mas ele quer a posição do outro. Ele é chamado para amar uma mulher, mas ele quer amar a mulher do outro. Ele não está satisfeito com a identidade dele. Ele não está satisfeito com quem ele é. Ele é filho, mas ele se acha órfão. Então ele rouba a identidade do filho. Gente, essa bobagem, essa mentira que ele conta, vai causar nele 20 anos de estrago na vida dele. Vamos ver como é que isso termina. Ele vai encontrar com Deus no lugar chamado Val de Jaboque, Peniel. Gênesis 37, se eu não me engano é verso 27. Vamos olhar aí. Gênesis 37, 27. Perdão, Gênesis 32, 27. Gênesis 32, 27. 37. E disse-lhe. Aí o anjo do Senhor pergunta, porque o pai perguntou: quem é você? Você parece Jacó, estou ouvindo a voz de Jacó, mas tua pele é de Esaú. Ele tentou enrolar. É gente que quer enrolar Deus. É gente que quer enganar Deus. E disse-lhe: qual é o teu nome? Aí ele conta a verdade, é Jacó. Verso 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui a gente vê que é facinho a gente perder a nossa identidade de filho e a gente viver como órfão diante de Deus. É quando você acha que o outro sempre tem o melhor. A vida da minha irmã foi melhor que a minha, pastor. A vida do meu pai, a vida do meu filho, a vida do meu vizinho. Olha, ele estudou comigo na mesma escola, fizemos o mesmo curso superior. Olha como é que eu estou hoje. Hoje eu estou pobre, ele está milionário. Então é uma vida onde a gente se compara, filhos dentro de uma mesma casa, e fala: esse aqui
nasceu para dar alegria para o papai e para a mamãe. Esse aqui é uma desgraça, nasceu para morar debaixo da ponte, e não é nada disso. Por quê? Porque são identidades que são saqueadas, são aquela ideia que a gente tem de que a gente é aquilo que a gente não é. Eu gosto muito quando Jesus, ele revela quem ele é. Eu gosto muito quando João Batista, ele fala a respeito dele. Você pode botar 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 20? João, capítulo 1, verso 20. Anota para você ler em casa. Evangelho de João, capítulo 1, verso 20, por favor. E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o Yeshua HaMashiach. Não, você é o profeta para essa igreja, você é o pastor para essa igreja, você é o homem para essa família, você é a mulher para essa casa. Tão importante quanto você saber quem você é importante você saber quem você não é. Verso 21, por favor. Perguntaram-lhe então que: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sabe quem ele era? Era aquele camarada que ia anunciar a voz de arrependimento antes de Jesus chegar. Elias tinha um papel, Elias tinha uma função, Elias tinha uma vocação, Elias tinha uma unção, e assim também esse homem, João Batista, veio no poder de Elias, numa mesma função. Qual é a tua tarefa? É trazer água. Você está pensando que a tarefa de colocar água para o pregador aqui é uma tarefa que Deus não vê? Deixa eu beber água aqui. Jesus diz o seguinte: se você der, mesmo que seja um copo de água fria, para o profeta, porque ele é profeta, para o discípulo, porque ele é discípulo, de maneira nenhuma você vai perder o seu galardão. Existe uma identidade para todos nós, e essa identidade carrega uma função, é a mesma unção com vocações diferentes. E o que a gente está vendo aqui? Uma igreja que perde a identidade, filhos de Deus que se acham no direito de dizer para Deus: eu não tenho mais o direito de ser chamado seu filho, como se você errasse e você fosse rebaixado a um filho de quinta categoria. O reino de Deus não funciona como o nosso reino aqui na terra, como esse mundo, esse sistema funciona. Você não vai deixar de ser filho, você não vai deixar de andar com Deus porque você errou. Você pode até querer se punir, você pode até querer se culpar, você pode ter que falar: mas o que eu fiz, pastor? Não tem perdão. Às vezes você olha para a vida do outro e diz: aquilo que ele fez comigo, aquilo que ela fez comigo, não tem perdão. Mas como eu disse, até Jesus sentiu isso. Quando ele está na cruz, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele cita o Salmo 22: Deus meu, por que me abandonaste? O sentimento do abandono, ele vem quando o pecado exerce poder sobre nós. Jesus não pecou, mas naquele momento, ele estava recebendo o pecado de todos nós. Naquele momento, a impressão que ele dá é que ele se separa de Deus. Ele recebe o castigo que era para nós. O castigo que era para ser dado para nós foi dado sobre ele. Por isso que nas pisaduras, no sofrimento dele é que nós somos sarados. Na verdade, Deus, ele quer o quê? Ele quer trazer a gente de volta. Capítulo 14. João
14, 18, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 14, 18, é isso mesmo. Não vos deixarei, diga, órfãos. Nosso Deus não quer que a gente seja órfão. Você pode estar passando por um pior problema da sua vida. O teu Deus continua sendo teu Deus. A gente acha assim, tipo, não, agora eu estou mal, Deus me abandonou. Eu devo ter que encontrar em mim algum problema. Essa semana, atendi um irmão muito amado. Ele vem falando sobre as dificuldades que ele tem e que ele está experimentando há quase mais de 10 anos. Dificuldades que ele mesmo construiu, e ele vivia uma vida onde ele não precisava trabalhar do jeito que ele tem que trabalhar hoje. Ele falou: pastor, será que tem algum bloqueio? Será que fizeram alguma macumba para mim? Será que fizeram algum trabalho? Enterraram no cemitério? Levaram algum despacho da encruzilhada? Aí eu tive que ir com ele de novo mergulhar nas páginas de Números 22 e 23, e que conta a história de um alto feiticeiro da alta magia, chamado Balaão, que foi assalariado, tem que pagar o preço. Você foi lá e pagou para a chefe do terreiro do encosto? Paga lá uma grana que ela vai matar um cabrito preto, um bode preto, um garrote, vai derramar sangue na encruzilhada e vai resolver o teu problema. Você quer fazer isso, querido? Vai. Mas você está assinando um contrato espiritual com um ser que é o mais assassino dos seres. Ele é homicida desde o princípio. Aí esse homem achou que de alguma maneira uma ex-esposa, uma ex-namorada, um ex-funcionário poderiam estar fazendo um trabalho para ele. E eu acho tão interessante quando o crente, ele tem mais fé na reza e no feitiço da macumba do que fé na oração e na palavra profética do homem de Deus. Eu acho tão interessante isso. É como se o diabo tivesse um poder de pegar Deus e a bênção de Deus e colocar no bolso e falar assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu acho tão interessante como é que a mente do homem é capaz de achar que pode haver alguma competição entre Deus, que é o Criador, e o diabo, que é uma criatura, é um ser derrotado, o qual está destinado dramaticamente o lago de fogo e enxofre para ele. Acabou para ele. E aí eu tive que explicar para ele que sobre a vida do povo de Deus não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale feitiçaria, não tem valor essas coisas. Gente, eu trabalho com libertação há quantos anos? 26 anos. Você acha que nunca ninguém fez um trabalho para mim? Você acha que minha sogra não fazia feitiço para mim? Era chefe do terreiro. Amarrava pedra com meu nome, jogava no fundo do poço. Pegou meu nome, botou dentro da boca do cadáver, antes dele ser sepultado. Pensa os trabalhos que faz assim. Pastor, macumba pega na vida de quem não é crente, querido. Agora na vida do servo de Deus, como é que vai me pegar? Como é que vai me tocar? Como é que, se a Bíblia diz, olha, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra? Como é que alguém pode ter medo disso? Como é que alguém pode viver essa história de medo? Você não sabe quem é teu pai, você não sabe quem é teu Deus, você tem mais fé no diabo do que fé em Deus, querido. É isso que está acontecendo. Deus é um Deus que não nos abandona. Para encerrar, Mateus capítulo 28, verso 20. Mateus 28, verso 20, diz assim, é a última palavra de Jesus para o seu povo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, diga todos os dias. Todos os dias. Diga dias bons. Dias difíceis. Dias de saúde. Diga dias de saúde. Meu Deus está comigo. Dias de Covid.
Deus está comigo. Os dias bons, os dias maus. Deus está comigo quando eu estou bem financeiramente. Deus está comigo quando eu estou mal financeiramente. Diga: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o meu Deus vai estar comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. Você não é um órfão. Você é um filho de Deus. Você é um bendito de Deus. Você nasceu da semente do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 6 diz: porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você diga: Abba, Pai. Diga: papai. Diga: papai. Gente, essa palavra não é uma palavra de convencimento. É uma palavra que você deve colocar dentro do teu coração e deixar ela entrar dentro dos teus ossos, do teu músculo. Deus não vai te abandonar como órfão se você faz uma bobagem na sua vida. Deus não vai te deixar, querido, porque você um dia resolveu desviar, resolveu aproveitar, entre aspas, a vida, e você viu aonde você bateu, aonde você parou, na lama do chiqueiro. Deus não é um Deus que não vai se alegrar com a tua volta. Deus não é um Deus que vai jogar na tua cara: tá vendo? Eu não falei para você não fazer? Deus é um Deus que nos recebe com festa. A Bíblia vai dizer a partir do verso 25 de Lucas 15, que havia grande festa. Por quê? Porque o pai matou o bezerro cevado, e todo mundo se alegrava. Aí chega o outro filho, sabe, o mais velho, que não aparece na história. Ele chega, fica emburrado. O mais impressionante, o filho mais novo nunca chama o pai de pai. Aliás, ele nem fala com o pai. Ele fala com um dos empregados: o que está acontecendo? Teu irmão voltou. Ih, lembra aquele bezerro, baby beef? Você lembra dele? Era, como é que é o nome daquela raça? Angus, Wagyu. Lembra aquele bezerro que veio do Japão, que ouvia música clássica, hein, que era penteado, tomava banho de shampoo de jojoba? Papai, teu pai está fazendo uma festa. Ele fica irritado, não tem alegria do reino, não chama o pai de pai. Ele é aborrecido, ele é distante de Deus. Ele é distante, ele não entra na casa, ele sofre sozinho. Ele não se alegra quando alguém tem vitória do lado dele. Se alegra não, gente. O reino de Deus, gente, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito, querido. O teu Deus, Ele vai dizer para você: olha, tudo que eu tenho, você não entendeu nada, querido. Você não merece salário, porque você é herdeiro de tudo. Servo ganha salário, filho é herdeiro de tudo. Tudo que eu tenho é teu. Vamos ficar em pé primeiro. Eu quero orar com eles aqui, pastor, e depois a gente chama as crianças, tá bom? Fique em pé em nome de Jesus. Quero muito orar com você. Quero muito. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração. Eu não sabia exatamente ainda se eu ia ministrar em Gênesis capítulo 12. Eu estava com o Salmo 127 na minha cabeça, mas Deus me trouxe para esse lugar aqui, porque o Espírito de Deus, gente, é que governa a vida da gente. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria chamar todo o time da intercessão, se pudessem ficar aqui. Pastor Marcelo, podemos trazer aqui a intercessão? Pode ficar aqui em cima para a gente poder orar pelos irmãos e pelas irmãs. Isso, todo o time da intercessão, os pastores presentes, por favor, desculpem, os pastores presentes e todo o time, amém? Vocês vão chegando. Feche teus olhos agora em nome de Jesus.
Eu queria muito, assim, feche teus olhos, inclina sua cabeça. Esse é o momento de você ficar, você e Deus. Eu sei que Deus falou com você. Deus falou muito comigo também. Ele sempre fala com o profeta antes de falar com o seu rebanho. Agora, eu queria que você olhasse e você se identificasse dentro dessa história. Querido, você não é órfão, nunca foi e nunca será. Você pode ter tido um lar assim que você não tem orgulho nenhum. Pastor, o senhor está falando aí, parece que eu estou falando de um pai que eu não conheço, porque meu pai foi justamente o contrário. Meu pai me rejeitou, meu pai me abandonou, meu pai quis destruir a minha vida. Papai foi embora com outra família, amou outra família. Papai me deixou órfão. Querido, a primeira coisa, fecha os teus olhos, por favor. Mais uma vez eu peço. Se você é filho de Deus, mas você ainda percebe que existe um bloqueio, existe uma distância entre você e o teu pai que está nos céus. Fala, pastor, existe alguma coisa que me distancia, existe alguma coisa que me separa, e hoje eu quero quebrar essa distância, eu quero destruir esse bloqueio, essa barreira. Se você hoje quer dizer para Deus, Deus, eu tenho tido distância de Ti, eu tenho tido medo, eu tenho te tratado como alguém desconhecido, mas hoje, essa noite, eu quero te chamar de Pai. Se você quer chamar Deus de Pai, querido, fica no seu lugar, só levante sua mão e diga, eu quero chamar o meu Deus de meu Pai, amém. Deus abençoe vocês, querido. Levante sua mão para dizer, Deus, eu preciso te chamar de Pai, eu preciso disso, amém. Pode abaixar sua mão. Número 2, você fez algo horrível, ou alguém fez algo horrível para você. Isso tudo te afastou de Deus. Talvez você tenha se desviado na sua adolescência, na sua juventude. Você pegou um monte de caminho errado. Você olha assim, mas o que eu fiz com a minha vida? Eu estraguei tudo. Querido, nosso Deus é especialista em restaurar pedras quebradas. É especialista em pegar os cacos da nossa vida e nos dar uma vida nova e linda. Se você hoje quer dizer para Deus, Deus, eu estou dentro da igreja, eu venho à igreja, eu participo da igreja, mas eu me mantenho distante do Senhor porque eu me culpo, porque eu olho para trás e falo, por que eu me meti nisso? Por que eu me envolvi com essa pessoa? Por que eu assinei e fiz esse contrato? Se hoje você quer voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar para o Pai. Levanta a sua mão e fique no seu lugar, só isso. Deus abençoe vocês. Deus, você pode ter cometido um crime hediondo, querido. Hoje Deus vai te receber na casa que é a tua casa. Pode abaixar sua mão. Você se encontra hoje num lugar de tristeza, de falência, onde você tem desejos que não são supridos. Você quer se alimentar, mas nem bolota de porco você não consegue comer. E eu não estou falando aqui de dinheiro só não, querido. Eu estou falando daquilo que podia encher tua vida de alegria e que não enche mais. Você está vivendo num sequidão, você está vivendo num deserto, e hoje você quer fazer como filho pródigo, se levantar. Eu vou me levantar, eu vou sair desse lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Meu pai é generoso. Se você quer sair desse lugar de pobreza, de miséria, de desgraça, de solidão, de falta de alegria, só levante sua mão, só isso. Eu preciso disso. Deus abençoe todas essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para você que nem tem chamado Deus de Pai, para você que tem ficado triste porque os outros conseguem e você não consegue, para você que tem ficado desesperançoso porque está vendo a festa dos outros. Deus olha a festa dos outros e para mim não tem nada. O Senhor dá
um bezerro para os outros e para mim não tem nenhum cabritinho. Para você que quer de novo, não só compreender, mas ter experiência de saber que você é herdeiro de tudo, que você é herdeiro do Pai, que você é filho de Deus, e todas as coisas estão ao seu alcance. Você vive na casa do teu Pai, e não há nada que Deus vai te sonegar que não seja bom para a sua vida. Se você hoje quer dizer assim: eu não sou órfão, eu sou herdeiro, levanta sua mão em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Deus abençoe todos vocês. Por último, você que está aqui sofreu uma vida de orfandade de verdade. Você não teve pai, você não teve mãe, seu pai morreu e você ficou órfão, seu pai foi embora, você nunca conheceu seu pai, porque tua mãe nem se lembrava que era o seu pai. Talvez você seja fruto de um abuso, talvez você tenha sofrido porque teu pai nunca esteve perto de você, você nunca teve segurança, e hoje você vive uma vida de ansiedade, de enfermidade emocional, onde você não se encontra, onde você não tem razão para viver. Se você se sente assim ou viveu isso, levante sua mão, quero orar por você. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos cantar uma canção, pastor. Eu quero convidar, antes da gente chamar as crianças, temos tempo, pastor Marcelo? Eu queria que todos vocês que levantaram as mãos, por qualquer razão, que vocês viessem pelo centro do corredor. Alguns vão se dividir aqui pela esquerda de vocês, outros pela direita de vocês, e esse time aqui vai impor as mãos sobre você. Eles já estão com óleo, pastor? Já estão com óleo da unção? Amém. Se não tiver, pega agora, uma pessoa, e distribui o óleo sobre as mãos dos intercessores. Eles vão abençoar a sua vida. Só um instantinho, segura só um minutinho, pode fazer aqui. Você vai sair, alguns, eu vou pedir que todos venham pelo centro aqui, por favor. A gente consiga, e a gente vai impor as mãos e orar por vocês, por todos vocês. Não segurem ninguém aqui, as pessoas vão passar. Não segurem ninguém aqui, não façam orações intermináveis. Olhem para mim aqui os intercessores. Olhem para mim os intercessores e pastores. Vocês vão impor as mãos sobre eles e vão declarar a bênção de Deus Pai sobre eles. Vocês vão retirar esse espírito de orfandade sobre a vida desses homens e mulheres. Amém? Podemos louvar ao Senhor, pastor Anderson? Podemos? Amém. Então, a partir de agora, pelo centro, dividam pela esquerda e pela direita. Podem avançar os pastores aqui para o lado, meu lado esquerdo aqui, por favor. Completem aqui. Pode vir, sai do seu lugar. Eu queria pedir, eu não sei como é que funciona o Ministério Infantil, mas eu gostaria que as crianças agora viessem para perto dos seus pais. E você que está perto do seu pai, você que é filho também está aqui, não é mais criança, fique perto da sua família, perto do seu pai, do seu avô, tentem se encontrar aí. Eu quero pedir para o Ministério Infantil trazer as crianças, ou o pai irem buscar. Eu não sei como é que funciona aqui. As crianças vêm para cá? Amém. Venham para cá. A gente só vai orar quando todas as crianças estiverem com seus papais. Todas as crianças têm que buscar seu pai. Seu pai ou sua mamãe. Não. Os intercessores podem ficar junto às suas famílias agora. Os intercessores e os pastores podem ir para perto das suas famílias. E eu queria que os pais encontrassem seus filhos. Isso. Se juntam, vamos fazer uma baguncinha santa aqui, né? Tenta ficar perto aí de quem é parente, de quem é irmão. Pai com filho, busca o papai. Cadê o papai e a mamãe? Então vai para perto do papai e da mamãe.
Isso, gente, a gente precisa só dar uma acelerada, isso. O tio do Ministério Infantil, a tia, já está todo mundo aqui? Todas as crianças vieram, tia? Todas? Isso, você pode ficar no seu lugar se você quiser, tá? Mas pode ficar aqui também. Algum pai ainda... Não encontrei meu filho. Algum pai aí, levanta a mão. Pai ou mãe que não encontrou o filho, alguém? Não, já está todo mundo aqui. Fica perto da mamãe. Isso, agora eu peço silêncio para vocês. Nós vamos orar agora. Eu queria que você orasse pela vida do seu filho agora. Se você é avô, coloque a mão sobre a cabeça do seu filho. E você que é pai, coloca a mão sobre a cabeça do seu filho. Você que é mãe, olha para mim, não é para dar beijinho, coloca a mão na cabeça. E a gente sempre abençoa com a mão. Qual é a mão que a gente abençoa? A bênção, nós já ministramos aqui, da intercessão com a imposição de mãos. Coloque a sua mão sobre a cabeça do seu filho. Pai e mãe, vô e vó, coloquem a mão sobre a cabeça. Se você está sozinho, pastor, estou sozinho aqui, papai não está aqui, papai já até está com o Senhor, mamãe não está aqui, já até está com o Senhor, tem outra cidade. Você que está sozinho, coloque a sua mão sobre sua própria cabeça. Você que está sozinho aí. E eu queria que vocês repetissem comigo. A palavra de Deus diz que se você crê no teu coração que Jesus, o Filho de Deus, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou dos mortos, com a tua boca confessar, você vai ser salvo. Nós vamos agora orar com os nossos filhos e lançar sobre eles uma palavra da bênção do Senhor. Diga assim, se você puder olhar nos olhos dele, se você puder olhar nos olhos do seu filho, você pode olhar nos olhos? Pode fazer uma bagunça, pode fazer um bolinho assim, ó, um montinho, vira de frente para ele, vira de frente para ela. Você consegue? É sua filha? Então fica de frente para ela. Mamãe, traz os filhos aqui, isso, para sua frente, olhe para eles, traz ele aí para perto de você. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré, eu te abençoo, meu filho, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu quero diante de Deus, diante dos anjos e diante da igreja do Senhor, pedir perdão pelas falhas na minha paternidade ou na minha maternidade. Eu quero pedir perdão por todas as palavras duras, todos os atos de violência, de palavras de violência que eu lancei sobre a sua vida. No dia do desespero, no dia do cansaço, no dia da tristeza, eu retiro toda palavra de praga e toda palavra de maldição que veio sobre a minha vida ou que eu lancei sobre a sua vida. Eu quero retirar e eu te peço perdão em nome de Jesus. Você é o presente do Senhor. Você, meu filho, é flecha nas minhas mãos. Você é a herança que o Senhor me deu. Eu, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor Deus te protegerá. Ele te guardará. Ele fartará a tua alma nos tempos de sequidão. O Senhor preparou um jardim regado para te suprir. Nenhum mal te tocará. Você não terá medo. Vocês não terão medo do terror noturno, terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da seta que voa de dia, nem da praga
que anda à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal te tocará. O Senhor te abençoará aonde os teus pés forem. O Senhor será sombra à tua direita, proteção à tua esquerda, justiça à tua frente e glória à tua retaguarda. O Senhor abrirá dos céus a sua boa bênção e vai derramar sobre ti o melhor que as riquezas do céu possam produzir, e o melhor que a terra pode dar do seu fruto sobre a sua vida. Eu abençoo o teu futuro, eu abençoo a tua salvação, para que a tua boca anuncie as maravilhas do Senhor. Eu abençoo o teu cônjuge, eu abençoo o fruto do teu ventre. Bendito é o Senhor na tua vida. O teu nome vai ser conhecido nas nações, e todos saberão que você é escolhido do Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo, e aquilo que foi abençoado não pode ser retirado. Em nome de Jesus. Diz amém. Diz amém. Diz amém. Abraça seu filho, sua família, em nome de Jesus. Se teu filho está distante, como meu filho está, como minha filha está, como minha neta está, como meu neto está, sempre que você fizer essa oração vai ficar na internet. Você faça ela. Coloque a mão no seu ventre, levante a sua mão direita, anunciando que ela vai chegar na sua casa. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Vocês têm uma igreja linda aqui. Você tem pastores que se importam com vocês, que choram por vocês, que lutam por vocês. Cuidem deles também. Cuidem do povo da intercessão, cuidem dos seus ministros e ministérios. Amém? Quinta-feira que vem estaremos juntos de novo, e eu vou tratar a respeito de heranças familiares. Você vai aqui ter um momento, você pode continuar trazendo sua família, seus amigos, em nome de Jesus. Quantos aqui ainda não foram batizados? Levanta a mão. Pastor, não fui batizado. Isso, procura o pessoal da intercessão, dá seu nome. Você que não é membro da igreja, diz: eu quero fazer parte dessa igreja do Senhor. Amém? Pastor Marcelo, vamos despedir esse povo? Deus abençoe vocês, tá bom? Eu vou estar lá fora assinando os livros